Maravilha. Vamos iniciar então nosso segundo dia de estudo especial, né? Nesse início a gente está experimentando um pouquinho dessa carta, né, de São João, como já começamos a ver na semana passada, uma carta escrita para aqueles fiéis que sentiam insegurança, né? Se eles estavam realmente em comunhão com Cristo. Uma carta breve, de 5 capítulos, mas com uma profundidade imensa. De modo que São João ele vai como que refletindo sobre assuntos essenciais desde o seu evangelho, né? Então, lá no Evangelho de São João, nós temos muito do que ele traz aqui para a carta de uma forma bastante clara, né? Nossa meditação, desde a compreensão que Cristo ele veio na carne, passando pela manifestação da luz, né? Que é presença de Cristo, e depois a justiça e o amor, mas sobretudo a comunhão com Deus, que acontece pela fé em Cristo, que nos dá a certeza de que fomos amados. Então a comunhão, essa união da fé e do amor, que unidas, né, nos permitem também estarmos unidos a Deus. Olha, o que acontece é o seguinte, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazermos uma recordação sobre algo que eu comentei no nosso método de estudo, para a gente aproveitar mais e tentar todos os dias ter um contato com a Sagrada Escritura, né? Então, primeiro eu quero dar algumas pistas, né? De como que a gente pode amadurecer a nossa assimilação assim da palavra, a nossa meditação a partir de um diário ou algo que nós possamos anotar. E depois a gente continua com o estudo dos outros capítulos da primeira carta de São João, visto que essa é o nosso último encontro sobre ela. Se Deus quiser, no próximo encontro a gente já continua a respeito do próprio Evangelho de São João. Tem uma riqueza assim inesgotável. Vamos ver quantos encontros serão necessários para saborear um pouquinho, né? Então, quem chegou agora, né? A Ana, o Danilo, sejam bem-vindos. Que nós possamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trago uma oração de Santo Agostinho, clamando, né? O Espírito Santo, que, como Bento XVI nos ensina, né? É um dom que transforma os homens e mulheres em esperança, né? E nos faz como que portas abertas para Deus estar no mundo e para os homens estarem em Deus. Vamos lá. Sopra sobre mim, Espírito Santo, para que eu pense em santidade. Empurra-me, Espírito Santo, para que eu haja em santidade. Seduz-me, Espírito Santo, para que eu ame a santidade. E fortalece-me, Espírito Santo, para que eu guarde a santidade. Guarda-me, Espírito Santo, para que eu nunca perca a santidade. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Olha, no encontro passado nós víamos que a palavra de Deus, né, ela se manifesta, e ela se manifesta especialmente de dois modos. Através da pregação, né, que é o registro oral, e essa talvez seja que nos alcança primeiro, muitas vezes, né, numa experiência de pregação, em uma experiência de oração ou coisa do tipo. A pregação é um primeiro contato que nós temos com a palavra de Deus, né, o anúncio, o querigma, enfim. Um outro registro é o registro escrito. E aí nós temos a palavra de Deus como a Sagrada Escritura, né? A gente sabe, os 46 livros do Antigo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento, formam aí uma biblioteca. Uma biblioteca de 73 livros que são como que a doutrina, né? O ensinamento que nós precisamos para bem viver aqui nessa terra, sem perder o nosso destino, né? E a nossa meta é o céu.
Amém? Olha, dessa forma, o que realmente importa, tendo, né, a nossa Sagrada Escritura em mãos, é ler, conhecer, meditar. Olha, ler, conhecer, meditar, assimilar e viver. Então, da leitura até a vida, vai esse nosso processo diário de intimidade com Deus, na sua própria palavra, que é viva e eficaz. E eu dizia, né, no último encontro, pelo menos 6, né, dicas, né, talvez que fossem importantes para a gente estudar melhor. Que é ler a Bíblia todos os dias, ter um horário marcado, né, esforçar para tentar ter uma fidelidade. Eu acredito que ao longo dessa semana, né, nossa experiência talvez já tenha sido um pouco desafiadora, né, mudar um pouquinho a rotina, esforçar um pouquinho mais. Além disso, terceiro, marcar uma duração de tempo mínimo, né? No mínimo, eu vou ficar 10 minutos ali com a palavra de Deus, ou 15 ou 20, que eu conseguir, né? Depois, quarto, escolher um bom lugar. Quinto, ter a caneta e o lápis na mão. E sexto, fazer desse lugar, né, dessa condição toda, um ambiente de oração. Agora, o que eu gostaria é que nós aprofundássemos um pouquinho nessa nossa técnica, para a gente ter mais fruto. E o Monsenhor Jonas Abib, né, usando esse livro, a Bíblia no meu dia a dia, né, ele continua e dá algumas pistas, né, interessantes que talvez possam nos ajudar. Ele diz que devemos fazer um diário. E eu confesso, né, a escrita, ela exige mais do nosso intelecto do que digitar, por exemplo, né? As operações mentais que eu preciso fazer quando eu estou escrevendo são muito mais numerosas que a operação mental que eu preciso para digitar um caractere no meu computador. Ou seja, escrever ajuda na assimilação e assim me faz ter a palavra mais presente, né? Depois que eu guardo ela, eu incorporo. Olha, o que eu quero dizer? Em pelo menos 5 passos, ele nos indica uma forma bem prática de fazermos o nosso diário espiritual. Então, né, eu semana passada mostrei para a gente acompanhar esse nosso projeto, providenciei lá o meu diário, né, com a Sagrada Família aí, onde eu posso fazer minhas anotações, as partes que me chamam mais a atenção, mas ele diz uma sequência bastante interessante. Quando nós encontramos uma palavra que nos chama a atenção, a gente deve buscar algumas coisas para anotar aquilo que é essencial, né? Olha, o diário espiritual, então, nesse que eu vou colocar aquilo que mais me chamou a atenção na leitura do dia, eu coloco as promessas de Deus, as ordens a obedecer, os princípios eternos. Olha que isso é interessantíssimo. Então, promessa, a ordem e o princípio eterno. Cada trecho lá da escritura, isso me chamou a atenção. É uma promessa? É uma ordem? É um princípio eterno? E por fim, eu busco o que é a mensagem de Deus para mim hoje, né, quando eu leio aquela palavra, e como que eu posso aplicar isso na minha vida. Olha, os 5 passos. A promessa, a ordem, o princípio eterno, o que eu posso, né, tirar daquilo ali para a minha vida hoje e como que eu posso aplicar. Esses 2 últimos são a respeito da própria vivência diária. E o porquê disso, eu acho que a gente já deve ter uma consciência boa, porque se nós nos reunimos aqui para fazer o estudo bíblico, é porque nós temos esse interesse em guardar a palavra, né? Guardar ela de algum modo no nosso coração, colocar lá no core. Decorar é uma expressão que às vezes a gente entende mal, mas talvez ela seja feliz, porque é assim que a gente pode. Guardando a promessa de Deus, né? Eu leio lá na primeira carta de São João, por exemplo, e São João diz, né? Se caminhamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
o seu Filho nos purifica de todo pecado. Olha, como que a gente não pode perceber que isso é uma ordem, né? De caminhar na luz e ao mesmo tempo é um princípio eterno. Então a gente vai lá, anota essa parte que chamou a atenção. Porque a promessa de Deus, ela diz da ação de Deus. Olha, o lado dele, ele é fiel. Enquanto que a ordem diz da nossa ação. Então, ele dá a instrução. E a gente pode achar em toda a Sagrada Escritura. Ou tem uma promessa, Deus, ele faz, né, sempre a fidelidade da sua aliança se manifestar. Ou então, eu tenho um princípio eterno, né, que é o terceiro que eu disse, algo que sempre se realiza na ação de Deus, e eu tenho também como obedecer, que aí já é a minha parte. Eu posso obedecer à ordem de Deus, para caminhar no caminho da paz, né, não tropeçar. Ótimo. Depois desses 3 passos em que eu acolhi essa palavra, eu posso aplicar ela na minha vida. A mensagem que ele tem, que me diz exatamente como que eu posso realizar a vontade dele na prática, né? Cada situação concreta, e quando e como eu aplico isso na minha vida. É a consolação que Deus me dá e que me faz agir com amor. Por que eu disse isso? Porque como nós já experimentamos essa semana, tentar, né, tendo um contato aí, e se leram podem concordar comigo, né, que a carta de São João ela é muito saborosa, né, a confiança que ele nos inspira, e é essa a proposta, né, porque ele quer dar segurança àqueles fiéis, né, que estavam inseguros na comunhão com Deus. Além disso, podem concordar que há ali é, trechos, né, e nós temos profundo interesse em ter isso assim sempre, né, na ponta da língua, porque é como que o, a beleza e a grandiosidade da nossa fé. Vamos lá. Líamos na última semana o primeiro capítulo da carta, né? Que, como eu dizia, mais parece assim uma homilia, né? Também pelo tamanho e tudo e pela proximidade. Eu dizia que São João ele manifesta na carta essa união com Deus, que é uma comunhão, né? Essa dimensão mística no nosso relacionamento com Deus, mas tem uma outra dimensão que é prática. É a minha relação com o próximo. De modo que o amor que Deus manifesta na minha vida, né, assim, esse movimento vertical, ele se realiza também em um movimento horizontal em que o próprio amor de Deus me move ao encontro do meu irmão e assim eu tenho a manifestação nas obras, e não só em palavras. Nós olhamos para a nossa cruz, a gente percebe que essa haste vertical pode nos recordar sempre amar a Deus sobre todas as coisas. E a haste horizontal, amar o próximo. É o que São João, ele vem nos recordar nessa carta. Algo que é da identidade do cristão. Correto? Olha, espero que sejam bem-vindos, né? Aqueles que chegaram depois, que eu digo. Qualquer comentário podem também colocar no chat. E no fim a gente tem, então, nossa oportunidade de partilha. Mas agora eu gostaria de, de aprofundarmos um pouquinho nesse segundo capítulo. Olha, o que a gente via no primeiro é que o que São João testemunha é a palavra da vida. Isso está lá no primeiro versículo. A palavra da vida significa que a palavra ela é eficaz. Eficaz é o que surte efeito, né? Quando a gente tem um remédio eficaz, é que ele cumpre o propósito dele. Ou seja, ele realiza com intensidade aquilo que é a finalidade dele. A palavra é viva. Então ela é eficaz à medida em que ela realiza a finalidade dela na nossa vida. E o que que é? A salvação, correto? Então, se a salvação ela vem por essa palavra que é viva, nós podemos perceber aquele movimento que eu dizia de uma nova criação. Né? Se lá no princípio era
só trevas, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e a luz estava com Deus, e ela veio para os homens, ela veio, e na terra ela se manifesta em vida. É assim que ela se manifesta. Quando a palavra de Deus, lá no Gênesis, diz Fiat Lux, né? Assim a gente encontra lá na Sagrada Escritura de São Jerônimo. Quando Deus diz faça-se a luz, não é como se os anjos começassem a operar uma obra e de repente eles montam toda uma instalação e a luz acontece. O que acontece é diferente. A palavra de Deus dita já surte o efeito. Cada vez que Deus dizia, as coisas aconteciam. O que isso significa? Que a palavra de Deus, ela fala e acontece, né? Então é simples e direto assim. Se Deus diz e acontece, ela é eficaz ao ponto de que se ele diz e eu recebo essa palavra, de algum modo, de ter contato com ela, eu já estou me transformando. Percebem? Olha, que isso não é nem possível de ser comparado com qualquer outra palavra, porque a palavra humana não tem esse poder. De modo que quando nós fazemos esse nosso estudo, eu digo, e vocês aí, enquanto me ouvem, estão ouvindo uma voz, vox, uma extra vox, né? Uma voz exterior. Mas o que realmente traz fecundidade para o nosso estudo é a intra, né? A vox intra, interior, aquela do Cristo que habita em nós e que vai nos alimentando. Então, essa palavra veio, ela se encarnou. Enquanto que as trevas, que abominam a luz, né? Que as trevas é a melhor representação que a gente tem para pensar o nada. Se Deus diz lá na sarça ardente que ele diz que ele é enquanto uma sarça se consumir em chama, ou seja, em brilho, em iluminação, que nos aquece e que nos faz conhecer. Ali nós vemos que Deus é. O contrário disso é o que não é. Então, só Deus é. O resto que está fora de Deus, que não foi criado por ele, é o nada. A gente pode perceber isso muito bem nas trevas. O que Deus quer realmente é uma nova criação. Ou seja, ele quer nos dar integridade na vida. Então, a gente não existe como um livro existe. Um livro, ele simplesmente ele é sem nenhuma vida, sem nenhuma consciência, enquanto nós somos e nós vivemos. É um mistério e é por isso que nós podemos perceber a salvação. Ela entra na nossa vida. Enfim, ele continua e caminhar na luz é exatamente o oposto de permanecer nas trevas. Então, se na luz o que eu tenho é a possibilidade de estar iluminado por Deus, caminhar longe de Deus é caminhar nas trevas. Caminhar nas trevas, nós entendemos bem, que é caminhar no pecado. Ou caminhar no pecado é caminhar fora, longe, distante desse amor que Deus nos dá. Vamos lá. O que São João nos diz nesse primeiro capítulo é que nós precisamos descobrir o pecado, né? Porque ele vai falar que se nós confessamos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, isso aqui é uma promessa, né? Tá ali uma promessa de que Deus vai perdoar e purificar os nossos pecados. Pode anotar aí, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. E também é um princípio eterno, né? Sempre que nós confessamos o nosso pecado, Deus se mostra fiel e justo. Agora, se eu permaneço no pecado, aqui eu tenho um problema, porque eu continuo andando sem direção. Caminhar no pecado é isso, é sempre de alguma forma não estar cumprindo a graça que Deus ele oferece, né? Eu estou aqui vivendo e estou desperdiçando a minha vida. Isso que é andar no pecado. Santo Agostinho vai explicar que o pecado ele sempre é um desejo de algo bom, mas só que a gente erra. Tem algo muito bom, extraordinário que Deus me oferece. E eu deixo aquilo e escolho uma coisa que é quase que insignificante.
É um bem menor, por assim dizer. No fim da história, o que eu faço é um erro. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas vamos lá. Olha, eu gostaria de ler alguns trechos mais pontuais. Então, nesse segundo capítulo, a gente tem o seguinte: Meus filhinhos, isso eu vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um Paráclito. Então, aqui o Paráclito, entendido além de que nós já sabemos o Espírito Santo, Jesus Cristo, o justo. Então, ele, no alto da cruz, ele justifica, né? A gente vai ver o que isso significa. E agora ele diz: Nisso sabemos que o conhecemos. Ou seja, a gente acolhe que Cristo nos justifica. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Versículo 3. Aí São João continua. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Olha, isso é um princípio eterno. Nisso sabemos que estamos nele. Aí ele está confirmando aquilo que os fiéis precisavam. A certeza, né? De estar em comunhão, intimidade com Deus. Quem diz que permanece em Jesus Cristo deve também caminhar como ele caminhou. Olha, caminhar como ele caminhou é caminhar na luz, né? A gente percebe. No contrário disso, é caminhar na confusão, caminhar no escuro. E o que que nos ilumina na prática? Porque a gente tem essa relação mística com Deus e a relação prática com os irmãos, mas também com Deus, né? Através dos 10 mandamentos. Nós temos uma luz fantástica. É como que um mapa. Cada um daqueles 10 mandamentos, eles, em todo momento, se eu me deparo com uma. Não, eu tenho que tomar uma decisão, eu estou diante de uma oportunidade. Olha, eu posso amar a Deus, posso amar o próximo, ou posso talvez ferir esse amor. Eu preciso, com atenção, olhar para o mapa e ver aquilo que ele me indica. Eu começo a ter um mapa que me conduz para a vida. Acredito que estejam acompanhando. Por que eu estou dizendo isso? É aí que a gente entende, né? Aquela canção, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. É de fato. A palavra ela é luz e ela guia, né? Aonde a gente deve caminhar. Onde a gente deve caminhar nessa vida. E nisso, nós temos que, quando a gente escuta uma palavra, né, o verbo chega até nós, a gente podemos, nós podemos, né, perdão, escutar. Mas podemos escutar de uma forma mais intensa, quando nós não apenas ouvimos, ou audire, né, no latim, mas nós podemos ob audire, ou melhor, nós podemos obedecer. Obedecer é isso, é escutar com atenção. Então, quando eu obedeço os 10 mandamentos, por exemplo, ou a lei de Deus, ou o que ele propõe para a minha vida, eu estou escutando atentamente. Porque, como São Pedro diz, Cristo tem, e só Ele tem, palavra de vida eterna. Ótimo, ótimo. A gente pode ainda considerar e sugiro de leitura, anota aí, Salmo 119 ou 118, que é o salmo de elogio à lei. É um salmo comprido, talvez a gente vocês possam ler ele aí, uns trechos assim ao longo dessa semana. O Salmo 119, quando ele elogia a lei, né? Ou melhor, é uma meditação da palavra de Deus na lei. A gente percebe aquilo que o mundo não entende. Em cada um dos mandamentos, Deus nos livra da escuridão, da confusão. Ah, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Ué, muito simples. Eu faço aquilo que hoje pode me levar a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Ou melhor, eu faço todos os dias aquilo que Cristo nos amou, nos ensinou, né? Que é amá-lo e por ele nos entregarmos. E assim, amamos uns aos outros. Ótimo. Vamos lá. Então, no versículo 7, São João nos diz: Amados,
Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebeste desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Olha só, a palavra que ouvistes. Recorda e grava aquilo que eu disse, que obediência é ouvir com atenção. Isso, o mandamento, né? O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo. Aí já tem um jogo interessante. Ele diz que não é novo, que é antigo, mas é antigo e é novo. Vamos perceber o que isso quer dizer. Que é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Versículo 9. Aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Olha, promessa é um princípio eterno e não corre perigo de tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, pois as trevas cegaram seus olhos. Não, fala sério, gente. Isso aqui, olha, pode ser meditado a vida inteira, porque sempre, sempre, todos os dias, quando a gente sente um mal-estar em relação a alguém, ou tem que engolir a seco, uma contrariedade, uma palavra assim um pouco ríspida, a gente olha isso aqui e diz: aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. É, quando a gente deixa o sentimento certo, de um certo ódio, né, de uma certa indisposição para o outro, a gente começa a desviar o nosso olhar daquele caminho iluminado. A gente começa a perder um pouco a direção. E se cultiva esse sentimento, rapidamente a gente está nas trevas. E aí, por que São João, então, ele diz? Ah, é um mandamento antigo. É um mandamento antigo, né? A gente sempre soube que nós devíamos amar o próximo, né? Desde o Antigo Testamento a gente tem em profundidade, né, a capacidade que nós precisamos ter de nos entregar pelo próximo. E Jesus explica isso ainda maximamente naquela parábola do bom samaritano, né? Então ali a gente já entende bem. Senhor, quem é o meu próximo? Olha, talvez seja aquele que está mais próximo do que você imagina. Na tua casa, o teu vizinho. Mas enfim, é um mandamento antigo, mas é também um mandamento novo. O que acontece é o seguinte: Jesus resumiu a lei em um mandamento, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ali é um mandamento antigo, mas São João diz que ele é novo, porque a maneira com que Cristo viveu ela é nova. Primeiro, porque Cristo viveu de uma forma completamente intensa. Mas segundo, porque eu preciso todos os dias renovar ele na minha vida. Foi? Ah, Cairo, eu entendi. Eu preciso amar o meu próximo, né, com obras. Preciso ser para um outro um sinal de Deus. Entendi. O que acontece é que hoje eu entendo, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, esse mandamento precisa ser renovado. Eu preciso novamente aplicá-lo na minha vida. Ótimo, ótimo. Aí nós caminhamos na luz. E aí ele continua, né? Os fiéis perante o mundo, lá no versículo 12. E olha a articulação que ele vai fazendo entre é, jovens, adultos, entre anciãos. Eu vos escrevo, filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conheceis o Pai. Olha, vai de novo. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Aqui é princípio eterno. De uma beleza extraordinária. A gente anota, né? É bom gravar.
E aí ele continua: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E porque tudo o que está no mundo, olha só, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse sentido, a gente percebe claramente que São João, ele não está dizendo do mundo como criação divina, mas ele está dizendo exatamente aquele mundo onde o príncipe, né, o príncipe deste mundo, que atentou Jesus lá no deserto, que é Satanás, ele domina sobre os corações que se esquecem do céu, sobre os corações que são mundanos. E aqui a gente percebe o desejo da carne, ou a concupiscência da carne, dos olhos, e a soberba da vida, ou a ostentação da riqueza. Aquilo que é, como a Escritura nos diz, né, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Olha, essa, esse sentido que ele nos diz, e ele vai articulando, né, jovens e filhos e velhos, a gente pode perceber que dos velhos vem a sabedoria, enquanto que dos jovens vem a força, e dos filhos vem algo que Cristo nos ensina quando ele diz, né, deixai vir as minhas criancinhas. Há uma manifestação de fé. Os filhos têm uma profunda confiança em que o Pai sempre haverá de protegê-los. É essa a fé que nós devemos ter. Unida a uma força do jovem, que é aquilo que faz vencermos o maligno, e sempre na presença de uma sabedoria que nos permite, como os idosos, reconhecer cada oportunidade sem jamais deixar que ela passe. Então, João ele vai continuar e na última hora ele, ele diz da última hora e do anticristo. Aqui, né, explica, né? Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos estão aí. Por isso que sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Aqui ele indica algo que a gente até hoje percebe, né, que nós poderíamos chamar de apostasia. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas que renunciam à fé. Mas o anticristo é sobretudo aquele que nega que Jesus veio na carne. Lá no versículo 22 ele diz: ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, aquele que separa Jesus e diz que ele não é Deus. Ah, Jesus é uma pessoa muito boa, né? Hoje a gente escuta, Jesus é uma alma iluminada. É um exemplo, assim, para a gente seguir. Jesus é um mestre de uma grande religião. Jesus falou muito bonito. Não. Jesus, ele tem a grandiosidade que tem, não é porque ele falou bonito. Não é porque ele viveu bonito. Mas é porque ele é o enviado de Deus. Ele é o ungido de Deus, Cristo. Né? Ele é o crismado, ele é o ungido. E por isso, o anticristo é aquele que nega. A unção de Cristo, ela só é testemunhada porque nós somos capazes de dizer que o Deus, ele se encarnou, ele veio na carne, né? E assim, lá no versículo 27, ele diz, né? A respeito de nós que recebemos essa unção. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Podemos nos recordar dos frutos e dos dons do Espírito Santo na nossa crisma. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. 28. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter confiança quando ele se manifestar. Não seremos envergonhados
por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, conhecei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Aqui, nós podemos perceber que o dom que o Espírito Santo nos dá, ele diz exatamente dessa unção, né? Unção, no grego, significa crisma. K-H-R. É crismado aquele que foi ungido. E ungido é aquele que recebe sobre si um óleo que é derramado. Essa unção nos faz capazes de, diante dos homens, proclamar que Jesus é o Senhor. Essa unção é aquela que nos faz ser cristãos de verdade. O cristão é aquele que, de alguma forma, tenta ser um outro Cristo. Tenta viver como Cristo, viver com Cristo e viver para Cristo, né? Ótimo. E o anticristo é aquele que faz exatamente o contrário. Muitas vezes ele se disfarça. Finge até ter certa espiritualidade. Mas o que acontece de fato é que não há espiritualidade nenhuma. Muitas vezes ela é apenas o revestimento de uma falsidade. Ótimo. No versículo 3, ou melhor, no capítulo 3, né? São João ele vai dizer que somos chamados filhos de Deus e nós o somos, mas que o mundo não conhece porque não conhecerá Cristo, né? E depois ele continua, já no versículo 13, ele diz, né, que o mundo haveria de nos odiar. Diz que nós devemos, como Cristo, dar a vida pelos irmãos, versículo 16. E agora, no versículo 18, capítulo 3, ele diz: Filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com ações e em verdade. 1 João 3,18. Não amemos com palavras nem com a boca, mas com ações e em verdade. Olha, a gente já caminha, e de fato, esses 3 últimos capítulos são muito interessantes, mas o tempo ele vai se adiantando. Talvez no próximo encontro a gente dê alguma observada nesses últimos para já fazer a nossa transição e começar o Evangelho. Eu queria chamar a atenção para isso que São João diz. O mistério encerrado nessa carta é o seguinte: nós temos de um lado o estado de graça daqueles que caminham na luz, e nós temos do outro lado o pecado mortal. São duas realidades completamente distintas. Aqui estão aqueles que estão iluminados por Deus, que obedecem e vivem conforme seus mandamentos. Aqui, no estado de graça, nós podemos ver e podemos conhecer o que São João nos diz. Então, ver é como eu coloquei na chamada, compartilhei no Instagram. O símbolo de São João no seu evangelho é uma águia. A águia, ela vê do alto. Mas ela também é mais do que capaz de ver, capaz de conhecer. Ela é entendida como esse símbolo de sabedoria, porque ver do alto não é apenas ver com os olhos, mas ver o todo e ver o sentido. Aqueles que estão em estado de graça, eles podem ver e conhecer a Deus, que é justamente a possibilidade de ter intimidade e reconhecer a totalidade desse amor que é derramado. E o oposto a isso, naquele estado de trevas do pecado mortal, nós não somos capazes de ver e tampouco de conhecer, de ter intimidade com Deus. Significa que no estado mortal, de pecado mortal, né, nós como que caminhamos nas trevas.
E caminhar nas trevas é caminhar onde só falta, onde tudo é ausência, vazio, onde é o nada, né? Ali a nossa vida vai perdendo a substância. E agora eu digo isso porque é uma das partes que eu não gostaria de deixar passar, tem que percebêssemos que pecado, na sua origem etimológica, se não me engano, o hebraico, ele é usado com a palavra ratá. Ratá, ela sempre explica alguém que tinha uma flecha, por exemplo, e lança e erra o alvo. Ou alguém com uma lança mesmo e atira e não acerta a meta, né? Não acerta o alvo. O pecado é sempre um erro. Ratá, aquele que peca, ele erra o alvo. Que no caso, há de ser sempre amar e servir a Deus. Enquanto que no estado de graça nós somos iluminados e quando as coisas estão claras, nós podemos ver, nós podemos reconhecer a vontade de Deus. Eu gostaria de deixar isso para a gente meditar ao longo dessa semana. Como andar na luz é exatamente passar da morte para a vida, passar das trevas para essa condição iluminada, passar do estado de pecado mortal, né, dito na prática, para um estado de graça, ou de glória, né? Glória significa luz. E exatamente, sermos iluminados por Deus. Porque como o catecismo nos diz, né? É que eu trago o catecismo lá no número 1848, sobre a nossa vocação a viver no Espírito. Como médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Eu dizia no último encontro que a palavra de Deus ela é como que um remédio salutar, né, que a gente precisa fazer uso, queira ou não, a gente precisa fazer uso todos os dias. Aqui a gente percebe que conversão, né, essa mudança de vida, ela requer que se lance luz sobre o pecado. Não para exaltar o pecado, mas para justamente poder afugentar essas trevas. Essa é a ação do Espírito Santo, né? De modo que o Espírito, quando ele nos ilumina, ele nos faz tanto reconhecer o caminho de Deus, quanto ficarmos livres dessa condição de pecado. Eu creio que por hoje já temos o bastante para meditarmos. Espero que leiam, talvez se desejarem ler ao longo dessa semana, a segunda e a terceira carta de São João, são apenas 2 páginas. Eu acho que seria interessante, mas, sobretudo, né, já podem iniciar o Evangelho de São João. Se Deus quiser, no próximo encontro a gente continua. Confesso que semana que vem ainda não tenho certeza se o nosso encontro será no mesmo horário, né, porque talvez eu tenha aula à noite, mas isso será comunicado, né, para ficar bom e fácil para todos. Talvez a gente veja um outro momento. Mas, enfim, agora a gente já pode encerrar essa parte de exposição, né? A Fernanda já concluiu para a gente a gravação. Gostaria de saber, alguém gostaria de participar?